Olá, telespectadores, Ecologiação, hoje com um tema ligado ao movimento Cidadão Fiscal de Joinville. Essa apresentação hoje está sendo feita com o senhor Edson Schubert, que é um dos administradores do grupo. E nós estamos aí respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde no afastamento correto para permitir esse programa a ser gravado sem as respectivas máscaras. Schubert, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O programa nosso ele é um programa de cidadania. Certo. Ele visa atender o cidadão através de informação correta. Não tem ideologia política. Muito bom. E o nosso programa é no voluntariado, criando assim uma consciência principalmente ecológica no cidadão. Ele é reprisado no YouTube, você pode vê-lo no YouTube pedindo Ecologia em Ação e é visto então no mundo inteiro. A minha primeira questão é que nós temos, eu sou membro também do movimento Cidadão Fiscal, eu como voluntário, e os temas que me atingem são ligados geralmente sobre a ecologia, a reciclagem e sustentabilidade. E nós temos assim, o grupo se propôs a discutir e a solucionar e dar informações às autoridades de alguns temas importantes que já estão catalogados e previamente agendados para serem discutidos em reuniões presenciais. É isso, Schubert? Exato. É importante que os nossos ouvintes tenham um bom entendimento, porque quando nós falamos de movimento cidadão fiscal, é um grupo de voluntários, de pessoas da cidade que se importam com a cidade. E eles se propõem, então, a verificar e acompanhar os gastos e os projetos que estão sendo feitos na cidade, principalmente pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, mas no escopo da cidade. Tá? Então, a nossa forma hoje de trabalho são reuniões presenciais mensais. Bom, era antes desse nosso amigo Covid chegar aí. Pretendemos agora fazer na semana que vem já a nossa primeira virtual, porque nós não podemos mais esperar o fim desse processo todo, dessa pandemia. E a ideia, então, são reuniões presenciais virtuais, onde que a gente pode ver um a cara do outro, e manifestações em um grupo de WhatsApp mantido especificamente focado a esses temas. Nós temos bastante controle, ou prezamos bastante para que não se fujam do tema municipal. E isso tem surtido efeito e tem dado bom resultado. O poder público tem respondido. Nós temos tido algumas respostas positivas, por exemplo, eu posso citar a questão de um projeto apresentado pelo poder público quanto à supressão de garagens em prédios, que eles haviam levado isso para o Conselho da Cidade, e esse tema foi trazido numa das nossas reuniões presenciais. Nós discutimos, apresentamos um posicionamento que de que essa liberação não poderia ser feita de forma linear, ela deveria ser fruto de um estudo que verificasse as possibilidades em cada bairro, em cada localidade, em cada pedaço da cidade. E aí isto foi levado, foi discutido pelos nossos representantes dentro do Conselho da Cidade e no final o Poder Público acabou retirando essa solicitação, essa proposta, de encaminhamento. Isso foi uma coisa boa. Ficou como estava? Ficou como estava. Os prédios continuam tendo a necessidade de ter a vaga de garagem para cada unidade habitacional. Nós temos também aqui na nossa relação a questão dos moradores de rua. Eles agora, no momento, estão recolhidos, o poder público certamente deu assim, um endereçamento para eles, protegendo-os também do coronavírus. Mas era um problema seríssimo antes dessa pandemia. Sim, até o final do ano passado era um problema recorrente no Floresta, em várias ruas do Anita Garibaldi tinham esse problema. Era um problema que acontecia muito forte naquela praça que tem no final da Getúlio Vargas, depois da estação, aquela praça ali em cima.
Existiam muitos pontos de concentração. Na Jerônimo Coelho? Jerônimo Coelho também, aí já aquela parte do centro antigo ali, Rua das Palmeiras, Jerônimo Coelho, Rua Itajaí, 3 de Maio, era um problema porque você passava ali à noite e você via, não precisava ninguém te falar. Agora, de repente, a coisa diminuiu bastante, a gente não sabe se é a prefeitura que deu algum encaminhamento, se essas pessoas voltaram para suas cidades de origem ou... Bom, diminuíram, é o que importa, tá? E esse problema está sendo abordado principalmente pelas associações, os consegues da cidade. Uhum. Porque o Conseg ele tem uma ligação muito grande com a Polícia Militar, né? Exato. E a Polícia Militar sempre tem dado assim um apoio muito interessante, tem feito uma fiscalização, uma vigilância, porque junto com o morador de rua sempre tem o problema de agressões, de assaltos, de ocupação de imóveis, queima de imóveis. E existem brigas entre eles mesmo. Outro dia mesmo, aqui você sabe, né, que é a igreja Cristo Bom Pastor, na Anita Garibaldi? Certo. Ali eles chegaram, um grupo deles, parece que estava passando na rua, se desentenderam, se esfaquearam e um deles procurou abrigo dentro do pátio da igreja. Uhum. E aí depois, quando chamaram a polícia chegou, o cara já tinha, não, tá tudo bem, já foi embora, já... Mas são problemas que incomodam, né? Imagina alguém entrar no pátio da tua casa esfaqueado porque discutiu com um colega, é bastante incômodo. Quer dizer que depois que nós tivermos superado essa fase crítica da pandemia, certamente nós vamos voltar a esse tema. O grupo vai apresentar sugestões ao poder público, às redes sociais, inclusive às igrejas que estão querendo fazer alguma coisa, mas isso tem que ser muito bem organizado para não vulgarizar e não desvirtuar esse coração bondoso que tem as pessoas. É um problema que precisa ser endereçado de forma correta e muito bem pensada. E nós estamos nos disponibilizando exatamente a colaborar nesse processo. Ô Schubert, nós temos uma outra obra aqui, uma outra questão, é a questão do Rio Matias, as obras. Logicamente é um tema que agora está parado, ninguém mais fala sobre as obras, porque elas realmente têm um motivo agora para ficarem paralisadas. E o nosso grupo também se mostrou muito preocupado com essas obras, a demora delas, a forma como elas estão sendo desenvolvidas, mas certamente que nós vamos discutir isso aí no futuro. As obras do Rio Matias, elas tiveram um impacto não só no ambiente viário da cidade, mas na parte central elas causaram um prejuízo econômico muito grande. Muitos comércios fecharam, muitas pessoas deixaram de ir ao centro para fazer as suas compras. Para alguns comércios isso foi interessante, porque atraiu esse pessoal que antes ia para o centro para os seus bairros. Mas nós não podemos simplesmente matar uma parte da cidade por conta de uma obra. E o andamento, a velocidade de execução dessa obra é uma pergunta constante, é uma preocupação nossa. Hoje a gente vê equipamentos parados na entrada do estacionamento do Shopping Miller, mas nós não sabemos como é que está. Que o cronograma original já foi vencido há muito, não cabe a menor dúvida. A grande pergunta é quando vai ser retomado e quando efetivamente essa obra será entregue. Se ela vai funcionar, é outro assunto ainda. Exatamente, Mas o que está no momento em discussão no nosso grupo, apesar da pandemia, é o atendimento hospitalar. Esse tema está com a Cleia, né? Sim, está com a Cleia, está com a Suzana. E a Suzana. Isso. Esse tema foi levantado, foi trazido numa das nossas reuniões presenciais como reflexo de um pronunciamento, de uma fala que o secretário Jean fez, se não me falha a memória, foi na Câmara de Vereadores, onde ele apresentou alguns números e esses números de atendimentos, de pessoas, de trauma e tudo mais. E isso nos causou certa estranheza, sabe? Poxa, mas são tantos, como é que é isso? E como é que funciona? Será que a gente consegue? E aí, essas duas senhoras, a Cleia e a Suzana, elas, então, se responsabilizaram ou pegaram para si a tarefa de buscar mais informações e detalhar melhor esse assunto. Né?
E a Cleia, como a Suzana também, elas têm um tema que elas também vão apresentar, é a fiscalização de obras. Sim. O que seria isso? Existe uma lei que foi aprovada no ano passado, ano retrasado, acho que é 2017, que prevê que obras com valor maior do que R$100 mil possam ser fiscalizadas pela comunidade. Porém, a lei existe, mas falta regulamentar como que essa fiscalização se dará. Você, Sr. Gert, por exemplo, vai lá, tem uma obra na frente da sua casa, vamos passar asfalto, sei lá, uma obra dessa, o senhor quer... Como é que o senhor vai fazer para fazer as suas observações? Para quem vai encaminhar? Quem vai receber? Como vamos... Então, essa regulamentação é que falta. E essa regulamentação a gente sabe que está na Câmara de Vereadores, mas nós não sabemos em que estágio que está. Então, por isso que a Cleia e a Suzane pegaram para si também verificação desse tema, uma vez que isso está associado, está junto também na Câmara de Vereadores, a questão dos atendimentos hospitalares. Ah, sim. É porque essa questão da fiscalização das obras, eu quando presenciei o movimento de uma operadora de uma empresa de prestação de serviço de engenharia, quando começou a trabalhar na Rua Diamantina, eu pedi ao prefeito Freita, por ofício aéreo registrado, a cópia do projeto. Eu queria saber o que é que vai ser feito na rua. Se não ia ser um asfalto político, de pintura, ou que, afinal de contas, que ia ser ali esse asfalto, porque eu teria que pagar 1/3 do valor dessa obra para a prefeitura. Então, é um investimento do cidadão, Sim. particular, numa área pública, Sim. no equipamento que tem que durar pelo menos 30, 40 anos. E eu, então, não fui atendido pelo prefeito. E aí eu contratei um geólogo, ele me fez um levantamento do asfalto feito. E eu peticionei na justiça e eu ganhei a ação. A prefeitura perdeu. Eu fiquei isento de pagar o serviço que a prefeitura fez. É exatamente isso que essa lei procura resolver, que Certo. é dar empoderamento ao cidadão para que ele possa dizer, peraí, isso aqui está sendo feito errado, não adianta você abrir a rua para colocar uma tubulação de água pluvial, por exemplo, colocar um cano de 100, estou exagerando, mas colocar um cano de 100 para atender uma rua de 500 metros. Você sabe que um cano de qualquer chuva vai entupir isso ali. Então, esse tipo de poder de fiscalização é que a gente quer conseguir entender e como vai funcionar através desse item. Uma normatização, né? Exatamente. Schubert, nós estamos chegando aí ao primeiro final de bloco. Estamos pedindo aí aos telespectadores que nós já vamos retornar com esse mesmo tema aí. Aguarda aí. Ecologia em Ação nesse segundo bloco, continuando a tratar de temas comunitários e implementando a vocação e o espírito do cidadão fiscal. No momento que as cidades, que a cidadania, que o contribuinte fiscalizar melhor ou ficar mais atento às obras públicas, os investimentos públicos, as licitações, acompanhar isso, certamente nós teremos obras de qualidade melhor e obras muito, muito mais baratas do que nós estamos pagando hoje. Inclusive com empréstimo de juros altos, que não é a nossa geração que vai pagar. O que você me diz disso, Schubert? No momento que o cidadão conseguir entender e realizar que aquela obra, aquelas benfeitorias que estão sendo realizadas na frente da sua casa, no seu bairro, são dele e são pagas por ele, é dinheiro do bolso dele que está saindo, e ele se der então ao direito, porque ele tem que se dar o direito de fiscalizar. Claro. Não adianta só ter uma lei dizendo que ele pode. Ele tem que dizer, eu quero fiscalizar, eu quero respeitar o meu dinheiro, eu não quero que alguém pegue e, através de uma corrupção qualquer, se apodere do meu dinheiro. Quando isso acontecer, muita coisa do sistema público, de obras e benfeitorias vai mudar, com certeza. E é nessa linha que nós trabalhamos dentro do movimento fiscal.
tá? Desse movimento cidadão fiscal. Por isso o nome Movimento do Cidadão para a fiscalização, da coisa pública, do bem público, das obras. Eu cito mais um exemplo porque eu sou considerado em Joinville um cara chato, um cara polêmico, mas no bom sentido eu faço um trabalho para a comunidade. Assim, no momento que você questiona... Por exemplo, o departamento de fecha-buraco nos asfaltos de Joinville. Como é que era fiscalizado isso? Não era fiscalizado. Eu perguntei para os executores como é que vocês medem os buracos que vocês fecham. Como é que vocês vão apresentar o relatório para a cobrança, para tirar a fatura, para a prefeitura pagar o serviço que vocês fizeram? Não tem nenhum funcionário da prefeitura aqui. O certo seria o contribuinte assinar um relatório dizendo que foi feito de acordo com as medições. Eu fiz um comentário nas redes, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores deram uma acertada no empreiteiro. O empreiteiro hoje, ele faz o serviço, mede, ele fotografa antes, mede o buraco, fecha o negócio, mede novamente e fotografa. Aí tem um controle. Já tem um controle. Pode não ser perfeito, mas existe um controle. Mas passaram a fazer um controle. Sim. Então eu quando fizeram agora a última fechamento de buraco na Rua Diamantina, fizeram um serviço muito bem feito, me atenderam nas minhas solicitações como cidadão e fotografaram e fizeram os procedimentos de acordo com como deveria ser feito. E também não deixaram jogado e não lançaram em cima dos passeios o resto do asfalto. Então, fizeram um serviço limpo, um serviço de qualidade, que logicamente o cidadão fica gratificado com isso aí. Com certeza. Mas nós temos outros problemas aqui, outros temas interessantes sobre o da dengue. Isso nós agora estamos com o cabelo em pé porque em dezembro a Anvisa foi entrevistada, uma funcionária da Anvisa foi entrevistada sobre a questão da dengue. E ela disse que tínhamos 4 casos em Joinville. 4 autóctones, não, 4 alienígenas, de fora. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma petição para a Prefeitura, mandei para a Anvisa e para a Secretaria da Saúde, não tive respostas, mas sugerindo que eles enclausurassem ou fizessem um isolamento desses 4 para que eles não dessem sangue para o mosquito da dengue que existe em todos os bairros de Joinville, mas que não estão infectados. Sim. E hoje nós temos 1.300 infectados em Joinville. O que você me diz? Como é que nós poderemos ajudar a Prefeitura, a Anvisa e a Secretaria da Saúde a dar um tratamento melhor a isso aí? Olha, eu não tenho resposta pronta, mas eu posso olhar para trás e me lembro dos comentários que a minha avó, meu avô faziam na época do Oswaldo Cruz, em que foi derrubado todas as árvores, toda a floresta que existia em cima do Boa Vista foi derrubado tudo por conta febre amarela. Por conta da febre amarela. Depois acabaram descobrindo que isso não adiantou para nada, que foi perda de tempo, que só derrubaram as árvores para efeito nenhum. Joinville por conta do seu clima úmido, chuvoso, perto do mar, quente, um local excelente e propício para a procriação do mosquito vetor da doença. A doença está instalada. As transmissões hoje já são comunitárias. Os mosquitos, nossos mosquitos aqui, já estão infectados, já estão contaminados. Até onde eu posso pensar, eu posso tentar dificultar a reprodução do mosquito, porém eu não vou impedir, eu não tenho esse poder para fazer isso. Eu posso trabalhar com conscientização, e isso sim eu não vejo acontecendo. Uhum. Tá? Eu vejo, vez por outra, faço um grande mutirão para fazer limpeza, mas um trabalho constante de conscientização, de estar presente da prefeitura, usando as mídias de comunicação, seja a televisão, seja o rádio, seja um carro de som,
mas que tem que atingir todas as comunidades. E não só a comunidade da periferia. No centro nós também temos problemas. Exatamente. E muito sérios. Você vê aquele prédio na rua 3 de Maio, né? Esse prédio da 3 de Maio ali é uma história antiga. Antiga. Esse é um prédio da prefeitura. É um prédio da prefeitura atualmente. E depois o antigo fórum, que foi demolido, também tem muito. Tem ali, nós temos no antigo fórum, nós temos várias áreas em Joinville que eram construções, foram demolidas, foram deixadas de forma a não haver invasão, mas isso não impede que se acumulem poças de água e que seja Como feita a construções que se iniciaram, fizeram a caixa do concreto, foi paralisada a obra e essa caixa está cheia de água, também proliferando o mosquito, né? Mas eu acho que com as mudanças climáticas, isso já está previsto desde 1989, de que com o aumento da temperatura do clima, regiões frias como os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, essas regiões jamais iriam ter o mosquito da dengue. Jamais iriam ter essa proliferação que nós estamos tendo hoje com o aumento das temperaturas e o aumento também da amplitude das estiagens. Então, realmente, mosquito como tem este ano, faz mais de 30 anos que eu não assisto em Joinville. Verdade. Quando eu fui morar no Floresta, na Rua Diamantina, em 1975, havia muito mosquito. Eu coloquei tela em todas as janelas. E resolvi. Nunca mais tive problema com mosquito, porque não só na janela, mas nas portas também. Depois me roubaram o alumínio das telas e eu fiquei sem as telas. Mas esse ano é demais. A minha mulher está com os braços inchados, ela se cobre através do tecido, o mosquito morde a gente, pica, e é um drama. Então, eu acho que educação tem que ser muito forte e uma nova regulamentação para isso aí. Mas nós temos aqui também, você está falando do mosquito da dengue, sim, mas eu só gostaria de lembrar, quem aqui em Joinville não está livre, por exemplo, do maruim? Pois é, maruim. O maruim está em toda a cidade. Ele, por sorte, não é vetor, mas ele indica que existe algum desequilíbrio, que existe algo estranho, certo. Porque nós não tínhamos maruim na cidade. Não tinha. E agora, de repente, a cidade inteira está com maruim. Ainda o borrachudo ainda não começou, mas quem sabe ele vem também. Hoje o borrachudo tem um bom controle biológico. Nós conseguimos. Tomara. Conseguimos, Mas, Schubert, eu gostaria então de abrir aí os microfones do meu programa para você fazer umas considerações, porque o programa já está chegando no fim, outra vez, esse segundo bloco. Quem sabe você manda algum recado para os nossos companheiros do nosso grupo, porque eu pretendo apresentar, e já mandei para o grupo hoje, normas parlamentares da Câmara Júnior. Sim, perfeito. Então é um curso que agora que todo mundo está em casa, por favor, gente, façam esse curso, assistam o curso da Câmara Júnior do Brasil. Eu fui Câmara Júnior na minha juventude e consegui aprender a liderança dentro da sociedade através das normas da Câmara Júnior. Então, como nossas reuniões muitas vezes são reuniões que não têm resultado final esperado, nem sempre, né? É muito assunto para tratar, assunto, pouco e o pessoal tempo. vai se estendendo, vai mudando o tema. Então tem que ter uma certa disciplina, mesmo que muitos não gostem, mas eu acho que nós podemos aumentar muito a frequência das reuniões se nós adotarmos as normas. Como eu disse no início, né? Nós estamos já planejando para segunda, terça-feira um encontro virtual. Nós vamos usar essas ferramentas de conferência, de reuniões virtuais que estão aí disponíveis. Várias aplicativos, empresas, né? Aplicativos. Você pode fazer com o teu celular, pode fazer com o teu computador, você está na rua, está em casa. Funciona muito bem. Eu tenho outras áreas de atuação, como na cultura estadual, e nós temos feito reuniões com essas ferramentas e tem funcionado muito bem, 10, 15, 20, 30 pessoas. E o nosso objetivo é facilitar, porque muitas vezes, mesmo na reunião presencial, você diz, onde é que vai ser? Ela vai ser lá na rua 9 de março. Legal, é no centro. Mas se você mora no Jarivatuba, ou mora lá no Aventureiro, ou mora lá no Vila Nova, muitas vezes é meio incômodo, e ainda trabalhoso. mais à noite, né? Ainda mais à noite você sair. Se a gente conseguir
fazer com que essas reuniões virtuais se tornem uma ferramenta ágil, então ela pode sim ser de grande valia para o nosso movimento. Mas tem que ter regras e Sim, tem que ter normas rígidas. Isso. Senão vira bagunça. O cara pede para sair. Sim, nós temos um grupo de WhatsApp e nós estamos fazendo um procedimento de catalogação de assuntos. Então as pessoas chegam, trazem um assunto, como você que trouxe semana passada a questão do problema do lixo reciclável, que está sendo, vou colocar entre aspas, roubado de Joinville. Aí eu até conversei com você, eu perguntei, senhor Gerd, o senhor quer assumir a responsabilidade deste tema para se aprofundar nesse tema e trazer isso? Então essa é a ideia. A pessoa que traz, ou alguém traz um tema, a comunidade ali, o grupo diz, puta, isso é legal, vamos discutir isso aí? Se alguém aparecer e se apresentar, não, pode deixar que eu vou catar, ele passa a fazer parte da nossa agenda de discussão e essa pessoa, na reunião, tem então um material escrito para apresentar e para ordenar a sua fala. E aí, com isso, nós queremos exatamente evitar aquelas divagações que são tão prejudiciais a reuniões. Ô Edson, nós estamos chegando no final do nosso bloco. Eu gostaria que você deixasse então um alô aí para o nosso pessoal e vamos encerrando assim o Ecologia em Ação. Pessoal, vamos continuar atentos àquilo que está acontecendo na nossa rua, no nosso bairro, aquilo que a prefeitura precisa fazer, aquilo que os nossos representantes precisam fazer. Contamos com vocês. Assim terminamos mais um bloco e mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo. Até lá!